Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Painel Regional Debates. Você com a gente de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, acompanhando personalidades da região e do país, que aqui pelas nossas bancadas desfilam com as suas opiniões, com as suas ideias importantes sobre as nossas demandas, as nossas dificuldades, os problemas da nossa região e, claro, os temas de relevância nacional também. Reprise do Painel Debates, diariamente às 20 horas, 8 da noite. E você tem um pouquinho mais à frente, depois do programa do JB, o Painel Regional, aí com entrevistas, e também discussões sobre os temas da região e do Brasil. Nessa edição a gente recebe com muito prazer, mais uma vez, o presidente da Prodesan, aqui de Santos, Odair Gonzalez. Prazer recebê-lo, tudo bem, Odair? Tudo bem, boa tarde, doutorão, boa tarde, amigos convidados aqui, o Elias Jacó, Marco Santana. É uma satisfação estar com essa mesa seleta aqui, participando desse debate. Mesa seleta é bom e a mesa é seleta mesmo, né? Elias Jacó, advogado, ex-promotor público aqui da cidade, mais uma vez nos dá o prazer e a satisfação da presença conosco. Tudo bem, Elias? Prazer revê-lo. Agora tudo bem. Tudo bem, né? Graças a Deus problema aí. Tivemos um pequeno técnico. Problema técnico, demorou um pouquinho, mas já está tudo bem, estamos à sua disposição, prazer enorme recebê-lo, receber o Odair aqui, com a sua simpatia e com a sua objetividade, que é muito importante, né? Rever o meu companheiro de mesa, Marcos. Estamos à sua disposição. Muito obrigado, Elias Jacó, Odair Gonzalez e o Marco Santana, companheiro do Jornal da Hora, editor adjunto, mais uma vez participa com a gente desta edição do painel. Tudo bem, Marco? Tudo bem, é sempre um prazer, um privilégio participar do painel regional, que conta além de personalidades muito importantes da nossa região, formadores de opinião, e também conta com um público muito qualificado, formador de opinião. Uma boa tarde e uma boa noite a quem nos acompanha na reprise do painel regional. É verdade, a reprise às 8 da noite, o Santana sempre ressalta esse detalhe, que é curioso. Você que está no ao vivo aqui com a gente, disse o Mantovani Calejão outro dia aqui, você olha para a janelinha, se tiver tudo claro, boa tarde para você. Se olhar na janelinha, tiver tudo escuro, boa noite para você que você está na reprise, tá certo? Legal, tá valendo aí. 3014 52 81, para quem está no ao vivo com a gente, ligar para cá, enviar sua pergunta, seu comentário, fique sempre à vontade com a gente. facebook.com/painel regional, com mais de 4.000 acessos já em pouco mais de 6 meses. A gente continua agradecendo o nosso telespectador online, que participa e compartilha com a gente, sempre aí à sua disposição. Em acessando o site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você acompanha em tempo real, acompanha online o que está sendo discutido e debatido aqui no programa. E o painel regional Debates encerrado, ele vai para o YouTube. Aí você pode rever com tranquilidade os trechos mais significativos, ou o programa por inteiro, se você assim desejar. O Jornal da Hora circula pela cidade de Santos, por toda a região metropolitana, formato tabloide nesta quinta-feira, o jornal bissemanal, deixa eu centralizar aqui. Respeito às rugas e cabelos brancos. Olha que manchete interessante aqui, hein? Aqui, Odair, acho que foi dedicado a você. Dedicado a mim, nesse programa. Dedicado a você. Elias Jacó, não posso dizer o mesmo da sua parte, mas a campanha educativa em Santos busca valorizar a população de idosos e incentivar as denúncias contra maus tratos. Marco Santana, explica aí a manchete, Na verdade, a matéria se refere a pessoas de uma faixa etária maior do que o Odair Gonzalez, que é um menino, claro. É um jovem de espírito, principalmente. Aliás, então, uma reportagem busca justamente isso, destacar a importância de se valorizar as pessoas com mais idade, pessoas com 60 anos ou mais, que ao longo de sua vida trouxeram vários ensinamentos, não só para a sociedade, mas principalmente para os seus filhos, mas muitas vezes não têm esse reconhecimento no final da sua vida. Muitas delas, uma parcela significativa, são vítimas de maus tratos. Então a Prefeitura acaba de lançar uma campanha que é muito oportuna, não só para fazer os jovens perceberem a importância dessa geração de cabelos grisalhos e pele mais enrugada, mas também denunciar os maus tratos, que infelizmente é uma triste realidade não só na nossa região, mas em todo o país. Então acho que é importante que as pessoas se conscientizem disso e evitem praticar maus tratos com os idosos, e quando perceberem que existe algum vizinho, um parente mais distante sendo vítima de maus tratos, que denuncie. Aliás, Odair, estou brincando com você, Você é uma pessoa bem-humorada com a qual a gente pode fazer qualquer tipo de brincadeira, porque a resposta sempre vem num alto nível, num bom humor. As pessoas que atuaram na Câmara, politicamente com o Odair, tanto ao lado do Odair como
da oposição, onde estava o Odair, sempre foram unânimes em dizer isso, né? Discutir com o Odair é tranquilo, porque o Odair está sempre bem-humorado. Tá preparado. Mas eu estava numa fila, não, mas sabe, eu queria falar sobre o Não, só assunto. eu quero colocar o seguinte, um país que precisa criar, elaborar e colocar em prática um estatuto para o idoso, ou um estatuto para a criança, para o adolescente, como é o Brasil, significa que não cuida realmente, né? Cuida tão mal dos idosos e dos jovens e adolescentes, crianças e adolescentes, que é obrigado a criar um estatuto, criar uma lei para que as pessoas passem... Criar uma lei, Edgar, criar uma lei e fazer campanhas para que a lei seja cumprida. Quer dizer, a coisa realmente é complicada aqui no Brasil. Né? Mas um dia eu estava todo orgulhoso, eu estava numa fila de banco, ali no banco, e a moça falou assim para mim, vai idoso, né? Vai idoso. Eu fiquei todo vaidoso mesmo, achei que vaidoso, mas era vaidoso, vaidoso para o outro lado. E eu pensava que era eu fiquei todo assim, a minha chamando que eu sou vaidoso e tal, mas não, é vaidoso, vai embora, sai para o outro lado, né? Fica aqui. Mas acontece essas coisas, né? É verdade. Mas é assim, né, Jacó? Criar um estatuto para o idoso, né, e criar um estatuto para criança e para adolescente significa que realmente a gente cuida muito mal dos idosos. No caso aqui, a matéria fala sobre os idosos, mas eu incluo aí o ECA também, né? Precisou criar um estatuto é porque as coisas vão muito mal, né? Eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto assim. Realmente nós não temos a cultura de tratar bem o idoso, de venerar o idoso, não é? Como, por exemplo, os países orientais, em que o idoso é simplesmente a figura mais importante da sociedade. Mas, em compensação, a existência de diplomas que procuram estabelecer, fixar regras que valorizem essas minorias, digamos assim, ou pelo menos esses desválidos, né, os chamados hipossuficientes, é indicação, em larga medida, da evolução da civilização daquela sociedade. Né? Há uma preocupação com isso. E quando essa preocupação chega ao Estado, eu acho que ela é digna de louvor. Agora, há o outro aspecto que você levantou muito bem, de que se você precisa de uma norma punindo aqueles que maltratam, não é? É porque esse maltrato existe. Mas isso se aplica a qualquer crime, não é? Se ninguém praticasse crime, nós não precisaríamos do Código Penal. Não é? Ele só existe exatamente porque há e sempre haverá aqueles que pretendem lesar gravemente os direitos dos cidadãos. Né? Paralelamente a isso, precisa tomar cuidado com o Odair, porque quando você brinca com ele, você tem que estar preparado para a resposta. Exato, claro, sem dúvida. Óbvio, mas a resposta vem sempre num tom de bom humor, né? Isso que é interessante, né? O Odair não esquenta com nada disso. Agora, o Odair foi autor de um projeto, falando dessa coisa do idoso, você foi autor de um projeto que se transformou em lei, é um programa hoje da Prefeitura. Continua sendo um programa da Prefeitura. Continua sendo um programa de muito sucesso. É verdade. Que é o Vovonauta. O Vovonauta nós percebemos, né? E nem foi inspiração minha, foi da assessoria que trabalha, que pesquisava a campo e tal. E percebia a necessidade dessas pessoas com mais de 60 anos de estarem interagindo com netos, com filhos, que às vezes, muitas vezes em outros lugares. E se interagir também através da internet, coisa que para ele era tudo um bicho de 7 cabeças, né? E eu observo, cada vez que eu vou na formatura de algumas turmas, sempre no final do ano, as pessoas ficam todas orgulhosas de poder estar interagindo com os filhos, com os netos, com os amigos, através da internet. Aquilo que era algo impossível de ser manejado, hoje eles ficaram íntimos com aquilo. Então eles estão eles estão incluídos, inseridos mesmo no mercado, e se sentem úteis com isso, né? Muitos desenvolvem atividades só voltadas pela internet, e você precisa perceber a alegria deles de saberem que podem estar contactando os amigos através daquele instrumento. Então foi um programa que deu certo. O Beto Mansur, na época, era prefeito, entendeu o sentido da propositura, porque constitucionalmente eu não poderia criar esse programa, porque gera recurso, gera despesa, e o vereador não pode ficar gerando despesa para o município, nem cortar despesa, nem aumentar, nem diminuir. E o prefeito entendeu e ele mesmo, depois, em cima do meu projeto de indicação, criou o Vovonauta, e que é um sucesso hoje na cidade de Santos. Vamos destacar também aqui mais um parceiro nosso aqui, o DL, o Diário do Litoral, circula aqui também pela cidade, por toda a região metropolitana nesta quinta-feira. A manchete é esta, né? Virtuoso tem prisão decretada. Mais uma vez, a questão aqui referente ao jogo do bicho. Vicente Cassione, advogado do empresário, Carlinhos Virtuoso, já pediu a revogação de decisão à Justiça. E esse é um outro assunto também muito antigo aqui, né? A questão do jogo do bicho, que é o jogo, dizem, né? O jogo mais honesto que a gente tem no Brasil, né? O Daír, por favor, me ajuda aqui a passar os exemplares aqui aos nossos convidados do DL, Diário do Litoral. E
a reportagem sobre esse assunto do jogo do bicho e a novo decreto de prisão contra o Carlinhos Virtuoso, empresário do jogo do bicho, da contravenção penal aqui na cidade, foi mais uma vez decretada. E a gente teve um debate aqui recente sobre essa situação. Afinal de contas, contravenção é crime, o cidadão pode ser preso ou não é preso? Eu acho que nós temos aqui uma figura exponencial que pode nos esclarecer alguma coisa. Que tal você falar alguma coisa sobre isso? Você já deu a primeira resposta. Contravenção é contravenção, não é crime. Não é crime. Não é crime. Na verdade, é uma infração penal, sim, mas de menor gravidade, né? Contravenção é isso. Olha, essa discussão vai muito além do direito penal, do aspecto do poder punitivo do Estado, né? Nós já estamos, digamos, exauridos, cansados de perceber que, de fato, é um comportamento que há muito tempo perdeu o conteúdo de desvalor, de reprovação social. Isso já deveria ter sido excluído da legislação penal há muito tempo. O jogo do bicho? Sem dúvida. Claro. Todo mundo há muito tempo. Independentemente dos argumentos paralelos, né? De que vai diminuir a corrupção policial, mas é porque vai aumentar aí a área de lazer. O essencial, o nuclear desse problema é que esse comportamento não tem nenhuma gravidade social. Esse é o ponto. Aí você dirá, bom, mas o jogo do bicho é a porta de entrada para outros vícios. Nós vimos famílias inteiras destruídas pelo vício do jogo, que vai um pouco além do jogo do bicho. Olha, o Estado não tem legitimidade para tutelar a vida dos cidadãos. Ele não é, o direito penal não é um instrumento adequado para formar a moral dos cidadãos. Isso se faz com educação, com cultura, com lazer, com outros aspectos. O direito penal ele deveria se reservar para coisas efetivamente significativas, importantes, para o extremo, né, daquelas infrações que efetivamente implicam uma ruptura com a convivência social. Não é o caso, como não é o caso também de outras muitas infrações que estão por aí e que já deveriam estar fora do direito penal. Acontece aqui exatamente isso, quer dizer, esse rapaz, esse senhor, ele está sendo processado porque ele empresariava ou herdou uma atividade que vem já de tempos imemoriais, não é? Mas ele, além disso, está sendo acusado de outros crimes, este sim, de conteúdo de gravidade acentuada, a corrupção, a lavagem de dinheiro. Mas todas essas infrações mais graves, elas estão atreladas, elas estão vinculadas ao jogo do bicho. Não é? Quer dizer, então é preciso que se dê crédito ao que diz o nosso querido doutor Cassione, quando ele, na defesa do senhor Virtuoso, ele ataca exatamente o ponto nevrálgico da questão. Por que levar alguém ao extremo de uma sanção que leva à privação da sua liberdade em razão de uma prática que há muito tempo já não tem mais esse coeficiente de gravidade que nós tanto pretendemos que tenha as infrações penais. Esse é meu ponto de vista. Acho que isso reflete uma visão autoritária, invasiva, arbitrária e altamente criminógena de ver o direito penal. Criminógeno no sentido de que aumenta o coeficiente de crime. Essa que é a verdade. Odair, o que pensa sobre isso? Tem alguma avaliação sobre esse tema aí para a gente? Eu tenho avaliação, até porque advoguei muito tempo e advoguei muito para muitos apontadores e para uma determinada banca de bicho, que constantemente ela tinha também algumas intervenções. E o que me deixava sempre assim curioso é que as atuações eram cíclicas. Todo mundo sabe onde todo mundo atua, todo mundo tem mapeado os pontos de bicho da cidade inteira, até mesmo das bancas, mas de vez em quando sobra para alguém. E aí isso me deixava muito curioso, né? Eu não acusei ninguém, nem queria acusar ninguém, mas aquilo trazia uma certa intriga, né? De repente veio essa aqui, de repente pega esse para Cristo. Então o banco, eu acho que quando o governo acabou com o jogo no Brasil, e acho que, não sei se eu era nascido, década de 40, década de 50, né? Década de 50. Década de 50, então eu já era nascido. Dutra.
Então, quando acabou com o jogo, devia ter acabado com o jogo por inteiro. Né? E hoje o governo é o maior explorador do jogo. Vamos falar, o jogo do governo é um jogo de sorte? É jogo de azar. Para todo lado, né? O jogo do governo é um jogo de azar, não é jogo de sorte. Não tem jogo de sorte. O jogo é jogo, né? É imponderável. E o jogo do bicho, que se manteve durante todo esse tempo, né, à margem da legislação ou penal ou regulamentar, de qualquer forma que seja, ele continua irrespeitado pela população. Se você fizer uma enquete na população, eles preferem jogar no bicho do que jogar na loteria esportiva. Eles dão mais crédito para o jogo de bicho do que para um jogo que é tutelado pelo governo. Então, eu vejo uma hipocrisia muito grande quando você começa... Acho que esse é o termo correto. Né? Quando você começa a ir atrás do jogador, do apontador, do bicho, de quem explora o bicho, porque sempre, lógico, é como o banco. O banqueiro, você tem dinheiro no banco, tem o banqueiro que toma conta. Né? Você não está... Você é o usuário do sistema. Quem é o usuário do sistema? Quem está ali, quem está apontando, quem está recebendo, ele não tem estrutura financeira para bancar. Então, sempre tem alguém por trás. Isso faz parte do próprio jogo do poder econômico, do que vive hoje no país. Então, eu penso que se o governo tem que entender que a vontade da população é regulamentar o jogo, regulamenta o jogo, como tantos outros, e dá a chance das pessoas explorarem e pagarem impostos. Né? Assim como o governo, quando cria um jogo, quando ele cria uma modalidade de jogo, e tem acho que mais dezenas de jogos explorados pelo governo, ele sempre coloca o mote, olha, esse dinheiro aqui vai para a saúde, esse vai para os idosos, esse vai para a criança e adolescente. E cada dia ele cria um programa qualquer para justificar a criação daquela nova modalidade de jogo. E haja jogo. E o povo, se tiver que se entorpecer pelo vício de jogar, já está entorpecido. Já está entorpecido. Pelo que o governo explora de jogo. Você escuta falar da Mega Sena todo dia, na Mega Sena. Prêmios milionários. Aquela loto fácil. As pessoas acham que é fácil mesmo. Ó, você joga 25 minutos, tem que acertar 10, sei lá, 15. Vai fazer isso é uma moleza. Então, se eles forem fazer a regra de probabilidade, é que infelizmente o pessoal não pratica matemática, né? Nem se conhece com a devida profundidade. O pessoal vê que a chance dele de ganhar é entre 1 trilhão. Mas vai lá com aquela finalidade, Daí, vai lá e joga. Sem falar de... E joga com aquela fé que vai ganhar e vai ficar rico. Sem falar de volta e meia, a gente recebe denúncias de supostos arranjos no resultado da loteria oficial, Que né? é o que falam. É o que falam, né? Porque às vezes, uma coisa muito curiosa, aliás, muitas pessoas utilizam a loteria, as loterias oficiais, para cometer o crime de lavagem de dinheiro, compram bilhetes premiados para poder fazer a devida lavanderia Mas João, aquele lá. João Alves. Isso, é. Mas você sabe que quando você tem uma atividade qualquer que desperta, digamos assim, o investimento da sociedade, inclusive financeiro, essa atividade tem que ser regulamentada, como é, por exemplo, o jogo na América do Norte, severamente regulamentado. É a única coisa que o Estado pode fazer para impedir exatamente a exploração indevida daquela atividade. Não para proibir a atividade. Porque essa clandestinidade aí... Hoje nós temos o problema do bingo. Veja aí o que acontece. Quer dizer, investiu-se milhões nessa atividade, hoje, curiosamente, impedida, e estão aí casas e pessoas desempregadas, porque os nossos idosos gostavam de fazer a sua fezinha lá no bingo. Né? Como não há regulamentação, vira uma máfia e aí proíbe o jogo. Quer dizer, corta a cabeça porque está com dor de cabeça. Essa clandestinidade aí... Não é nossa função. É a história do sofá, né? Exato. Essa clandestinidade traz como efeito prejuízos diversos, que faz com que uma economia informal paralela se movimente aí. Criminosa mesmo, criminosa, né? Criminosa. Que passa pela corrupção de entes públicos, lavagem de dinheiro. Em muitos casos, como se verificou no Rio de Janeiro, uma associação com o próprio tráfico de drogas e de armas e outros crimes muito, muito maiores, que estão associados à clandestinidade do jogo. Marcos, a questão da droga eu vejo de uma maneira um pouco diferente. Mas, efetivamente, essas atividades... E nós não aprendemos nada com a lei seca norte-americana. É lá que se proibiu uma atividade como a da venda do álcool, viu que virou. Alimentou uma explosão de violência social
que anos e anos e anos ainda não foi totalmente resolvida. Mas o governo, quando empurra para a clandestinidade esse tipo de atividade, gera mesmo acaba, de uma certa forma, indo para outros lados da própria marginalidade. Já que está marginal, porque precisa vira perguntar marginal qual por é a completo, periculosidade social disso. Já não é o caso do tráfico, da droga, porque a droga tem um potencial diferente. A gente pode até discutir isso numa outra oportunidade. Mas do jogo, qual é a periculosidade social? Nenhuma. Eventualmente, algumas pessoas que destroem o seu lar, sua família e tal, mas se destrói o seu lar, não é o direito que vai resolver isso. Não é a punição, não é a cadeia. Isso é um outro tipo de problema. Né? Leva o rapaz para o psiquiatra, faz algum tratamento, sei eu lá. Muito bem, vamos fazer o primeiro break aqui, o primeiro intervalo. Você fica na sequência com o vídeo aí sobre o trabalho infantil. Nós estamos de volta ao nosso painel regional Debates, nesta edição com prazer, conversando com o presidente da Prodesan aqui de Santos, Odair Gonzalez, com o nosso Elias Jacó, advogado, ex-promotor público aqui na cidade, e também o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Hora. O telefone segue aberto aí para você, o 3014-5281, facebook.com/painel regional, para você também ter seu espaço importante pelas redes sociais. Odair Gonzalez, vamos entrar um pouquinho no assunto aqui da cidade, do município, né? E as questões que envolvem aí a Prodesan, especialmente limpeza pública, né, Odair? É o maior investimento que a Prodesan vem fazendo hoje ou estou enganado? Não, é um contrato grande que a gente tem na área de drenagem, na área de desobstrução de canais, de galerias, tudo isso, né? Mas a Prodesan tem cerca de uns 20 contratos com a prefeitura, né? Que as pessoas muitas vezes desconhecem. E ela vive, assim, um momento de recuperação, a empresa, né? Nós temos um trabalho com os funcionários nos ajudam muito. O pessoal do CRE, que é o conselho lá de representantes de funcionários lá, dos empregados da empresa, nos ajuda muito no trabalho de inserção das pessoas no quadro social da empresa, quando eles dão os caminhos de comportamento, né, para as pessoas. As chefias de departamentos todas nos auxiliam demais. Tivemos a compreensão de todos os funcionários no momento de austeridade que passamos o ano passado, que é um momento difícil quando nós assumimos e continua difícil, mas todo esse trabalho, esse empenho das pessoas que estão diretamente envolvidas conosco, funcionários, chefias de departamentos, diretoria como um todo, ela tem resultado em algo assim muito promissor. Né? Nós estamos saindo de um prejuízo histórico de 5, 6 milhões ano para 800 mil reais esse ano. Né? Então foi fruto de um trabalho que já divulgamos aqui em outras oportunidades no programa, de medidas administrativas austeras, na busca de um resultado melhor para a empresa. Firmamos alguns acordos que eram consolidados com valores um pouco exagerados. Conseguimos sensibilizar as pessoas que eram credores e voltar a um preço que era um patamar adequado para que nós honrássemos o compromisso. Isso reverteu como um resultado favorável nas nossas operações. Então, tivemos uma redução das despesas operacionais da ordem de quase 4 milhões e 800 mil reais. Resultado do que? De uma política de austeridade implantada, onde todo mundo se conscientizou que havia necessidade de estarmos vivendo aquele momento. E houve muita compreensão, viu? É importante esse programa, porque as pessoas nos assistem bastante. É bom destacar a compreensão das pessoas que envolve a produção. Todo mundo sentiu a necessidade de manter o emprego. Acho que nós estamos trabalhando para manter a empresa. Ainda estamos vivendo momentos difíceis, mas todo mundo está empenhado em torná-la forte novamente. Ela já está caminhando para isso. E essa dose de sacrifício que essas pessoas se submetem, com certeza será revertida no próximo exercício, ou pelo menos até o final do governo, onde com certeza eles serão premiados. Eu digo, quando eu falo eles, falo os funcionários da empresa. E, consequentemente, a cidade se vê melhor servida, porque a empresa, a Prodesan, ela tem um trabalho de excelência, um trabalho que onde ela põe a mão só faz uma vez só, porque ela tem um pessoal muito competente envolvido nos serviços que nós executamos. E aí, ela, saindo do vermelho, como está se propondo a sair, com o auxílio de todos, eu tenho certeza que nesse mandato nós estaremos vivendo dias melhores. Melhores não só para a cidade, para todos que estão envolvidos na empresa, para funcionários que entendem o momento e sabem da necessidade do nosso empenho, do nosso trabalho para salvar a empresa que de fato está acontecendo. Acho que é importante isso que está sendo destacado aqui hoje.
Odair, o problema mais democrático que Santos tem é o trânsito, porque afeta tanto a pessoa que tem um carro importado de R$300 mil, quanto a pessoa que depende do transporte coletivo. E a gente percebe que a CET, por todas as suas dificuldades, ela tenta acertar na melhoria da fluidez do trânsito, né? Qualificação dos seus agentes, aquisição de equipamentos, mas ainda assim isso daí não é suficiente, porque o número de carros que estão nas ruas aumenta cada vez mais, e o que a gente percebe no dia a dia é que daqui a pouco não vai ter mais hora de rush. Toda hora vai ser ruim para andar de carro em Santos. A gente percebe que antes, alguns anos atrás, apenas alguns horários eram traumáticos, hoje não. A gente percebe que praticamente qualquer hora do dia que a gente vai tentar ir de algum lugar para o outro, enfrenta problema no trânsito. Nesse sentido, a Prodesan é uma empresa de planejamento urbano, né, que ajuda a planejar a cidade. Então, eu acho que, mais do que melhorar a engenharia do tráfego, eu acho que é necessário mexer na malha viária de Santos. Nesse sentido, o que a Prodesan pode colaborar na elaboração de projetos? Que, na sua opinião, o que precisa ser feito aí em relação à malha viária de Santos? Olha, em 1984, quando o prefeito Oswaldo Justo assumiu a prefeitura, ele criou a Secretaria do Planejamento. Naquele momento, eu não era vereador, tinha saído da presidência, e eu ainda comentei um artigo no jornal local, a Tribuna, falando sobre que ele estava matando a alma da empresa, que ela foi criada para planejar. A Prodesan foi criada para planejar a cidade e todos os seus equipamentos. Né? Essa é uma questão polêmica mesmo. Polêmica mesmo. A CEPLAN e a Isso. Aí, Prodesan, em 68, foi lá, o primeiro plano diretor regular da cidade foi o de 68, gestado pela Prodesan, vinha sendo pensado, por alguns até que ainda estão lá, desde 1965, foi a criação da empresa. Então, com essa divisão, ela formou uma cisão que já era surda, mas ficou clara aonde se envolvia a Secretaria de Planejamento e a Prodesan. Então, essas divisões de atribuições acabam sendo prejudiciais. Né? Quem faz a questão viária hoje, de vocações de bairros, é a CEPLAN. A Prodesan hoje faz planejamento de equipamentos e projetos, né? Equipamentos públicos, tipo escola, policlínicas, na área da saúde, na área da convivência. Então, nós estamos preparados para isso e fazemos bastante. Temos um contrato com a CIED que nos permite fazer esses projetos. Em relação ao trânsito, ele não depende só da Prodesan. Nós precisamos desmascarar, e é importante esse programa, viu, Boturão? Sim. Uma visão que eu acho caolha, acho mesquinha. Quando se fala em CT, as pessoas torcem o nariz. A CT é uma Secretaria Municipal de Educação de Trânsito. Mas como ela não é secretaria, não, sistema organizacional da prefeitura, ela é uma empresa pública, né, direito privado. Então, é uma empresa que não tem faturamento, ela não tem receita própria, a não ser pelas multas que ela pratica, que ela executa em função da má conduta de alguns, e com essa multa, ela tem por lei que aplicar em programas de educação de trânsito. Mas ela tem toda uma estrutura administrativa voltada para isso, e ela fica no impasse. Ou eu multo e ganho e pago as contas, ou eu educo adequadamente, como ela já vem fazendo, e não tenho receita nenhuma. Como é que faz? Aí a prefeitura, quando faz o orçamento municipal, ela põe lá, Secretaria de Saúde, 400 milhões, Secretaria de Educação, 350 milhões, Secretaria de Turismo, não sei os números que vou chutar, 40 milhões, e a Secretaria de Esporte, 100 milhões, e aí vai naquele orçamento de 2 bilhões e 200, distribuindo entre várias secretarias. Para jogar 18 milhões para a CT, todo mundo se insurge e briga. Ah, não pode. É uma secretaria que está ali para educar. Eu acho que, se você perguntar para o santista, você quer que jogue o dinheiro ali para educar e equipar, porque trânsito é engenharia de tráfego. Já está lá, a companhia é engenharia de tráfego. Então, nós temos uma realidade. Qual é a realidade? Ruas estreitas, antigas, do traçado da época do início do século passado, que estão até hoje. E o número de carros e não dá para mexer, decuplicou. Né? Hoje, cada dia, entra milhares de carros no mercado. E você não tem como fazer. Você vai começar a desapropriar casas e fazer
ruas, avenidas. Não se completou nem aquela General Câmara que está pela metade, e a Brás Cubas está pela metade. Não se consegue dar seguimento àqueles alargamentos, quanto mais é você criar novos espaços através de roubar a casa. Então você tem que fazer como? Investir na educação do trânsito, investir no sistema de semáforos inteligentes, onde as pessoas possam estar agilizando mais nas horas de tráfego, nas horas de rush, né? E investir claramente nisso. Então eu percebo, eu estava, quando vereador, muitas vezes eu defendia a CT, porque eu falava, gente, a gente tem que dar dinheiro para a CT. Como é que você vai desenvolver um programa de educação de trânsito se você não tem dinheiro? Aí então vou multar para arrumar dinheiro para fazer educação. Aí vem a indústria de multa. Aí fica um conflito. Ou você é indústria de multa, ou você recebe legitimamente do erário para ser. Então, aquele nome, tira a CT e fala Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Educação de Trânsito. Pronto. Aí você vai começar a levar 50 milhões, 40, e ninguém vai falar nada, porque vai estar no orçamento, não precisa ter, já está lá junto no mesmo orçamento. Quando você votar, vota o orçamento inteiro e todas as dotações, que estão com suas rubricas, e muitos podem até não entender o que está ali, mas vota mesmo, né, porque está sabendo que é bom para a cidade, e assim vai. Agora, quando você, objetivamente, vota um projeto de lei, confere a CET o valor de 15 milhões, 12 milhões, é muito dinheiro, e invariavelmente é essa briga. Aí por que isso? Será que falar mal da CT dá voto? Então, eu sempre assumi a posição contrária. Eu falei, bom, gente, a gente tem que votar, tem que munir do mínimo, que é dar a condição da pessoa praticar a educação do trânsito e ter uma estrutura grande. Agentes. A CT tem deficiência. Olha, eu estou falando da CT, defendendo a CT, nem seria a minha competência, né? Sou Prodezan. Mas é que a gente está na estrutura e conhece, tem deficiência de agentes, sabe, de número de agentes, tem deficiência de número de pessoal, de recurso para poder implementar um semáforo mais inteligente, integrado, né? Falta manutenção, por quê? Falta recurso. Qualquer chuvinha fica tudo piscando no amarelo, já reparou isso? Né? Por quê? Falta manutenção adequada, falta equipamento de ponta, é o que está faltando. E a gente assumir isso. Em paralelo, investir em outros tipos de modais, né? Ver o VLT por aí, que a gente tem grande expectativa de que funcione isso, né? Investir mais em ônibus de qualidade para seduzir a gente, que somos egoístas, andamos às vezes com um carro, só nós, dirigindo o carro, um carrão grandão, e fica ocupando espaço na via pública, estacionando em todos os lugares, né? E de repente você poderia estar indo num seletivo que te oferecesse um pouco de conforto. Acho que isso tem que começar a pensar. Doutor, eu estou tocando nesse assunto porque nós estamos chegando num ponto que é simples, não vai ter engenharia de trânsito possível para resolver os problemas do trânsito da cidade, né? Porque, como você bem citou, a malha viária de Santos é reduzida, né? Foi de 200 anos atrás, praticamente são as mesmas ruas, a frota aumenta cada vez mais e a gente não vê nenhuma perspectiva positiva nisso. Então eu acho que não existe semáforo inteligente ou agente apitando na esquina que vai resolver esse tipo de problema. Então eu acho que aí vai passar, primeiro por realmente, como você citou também, uma reorganização do transporte coletivo. Do transporte coletivo. E outra, eu acho que vai ser preciso também rever o espaço público da cidade. Tirar os carros que hoje estão estacionados nas laterais para aumentar a fluidez do trânsito e, por outro lado, descobrir soluções para onde vão esses carros, onde vão ser estacionados. Então, eu acho que essa seria uma tarefa da Prodezan. Não acha? Não, Marcos, eu só até poderia, na minha opinião, rapidamente, será que você não concordaria comigo o seguinte? A questão do trânsito é uma questão que não pode ser tratada isoladamente. É planejamento urbano. Não é só estabelecer, né? No nosso caso, inclusive metropolitano, mas ainda que... Não é questão só de semáforo inteligente. Ainda que se fale apenas em termos, digamos, teóricos, né? É planejamento urbano. Quer dizer, é todo um conjunto, para não dizer um sistema de vida na cidade, desde a autorização para construir em determinados lugares, até o espaço necessário para que se tenha a largura da rua, que tipo de veículo pode transitar por aquele espaço, onde ficam as escolas, enfim, é um planejamento urbano. Eu me lembro, e nesse sentido eu acho que a Prodezan é um achado avançadíssimo, né? A Prodezan foi criada como sociedade de economia mista, salvo o melhor juízo, a primeira experiência desse gênero
no Brasil, não sei se no mundo, e foi graças ao tirocínio do então prefeito, Silvio Fernandes Lopes, exatamente para destravar o planejamento urbano. Para destravar. Por quê? A burocracia pública, as limitações do poder público já estavam, naquela ocasião, asfixiando Santos. Até a criação da Prodesan, o único avanço que nós tivemos em matéria de planejamento urbano foi a urbanização da Avenida da Praia, com Antônio Feliciano, na década de 50. Foi a última, né? E a Prodesan foi um avanço graças ao gênio do Aníbal Martins Clemente. E de repente, a Prodesan realmente explodiu, ela tinha as mãos soltas, podia fazer investimentos, porque ela tinha retorno nesses investimentos, como sociedade de economia mista, e não se falava mais, perdeu totalmente espaço a discussão que acabou sendo ressuscitada, como falou você, com a recriação de um setor público de planejamento. Agora, então esse assunto é um assunto que deveria ser tratado pela Prodesan, com seus técnicos. Se não tiver a estrutura, a Prodesan tem, ou pelo menos tinha, né, competência legal para contratar esses técnicos, e aí sim, entrar nessa, porque você tem toda a razão. Tráfego não resolve, mexer no tráfego não resolve o problema de trânsito. São coisas diferentes. Agora, enquanto nós tivermos esse preconceito que temos, claro, a nossa cidade é uma cidade em nível, toda ela recheada de semáforos e pontos de estrangulamento. Se me permite. Mas enquanto nós não vencermos esse nosso preconceito em relação a largos espaços de trânsito, viadutos, túneis, nós vamos ter problema. Agora, só um exemplo. Só para terminar, eu não posso simplesmente falar, olha, por aqui vai passar um túnel, aqui eu vou erguer um viaduto, sem pensar em todas as implicações do planejamento urbano que isso gera. Né? Que casas eu vou desapropriar, o que eu vou colocar como alternativa para aquelas pessoas que vão ser desalojadas, qual o tamanho do prédio que cabe nessa rua, o tal do fluxo de tráfego, né, que é aumentado quando você cria faz uma escola, um prédio de 40 andares, né? Que tipo de impacto isso tem no trânsito, como é que nós vamos resolver esse impacto antes que ele ocorra, na hora de autorizar a realização da... Aí eu acredito que você deu uma solução integrada. E nós precisamos disso. Se não fizermos isso agora, nós vamos ficar nos perdendo nessa discussão muito bem levantada pelo Odair, e em muito pouco tempo a solução vai ser não ter mais carro na rua. Porque você não tem onde estacionar, você não pode sair com o carro. E vai, não, eu pego o ônibus, espera um pouco. Vamos ver se eu também tenho essa contrapartida do poder público. Não é? Isso aí. E por aí vai. Sem dizer no problema metropolitano, hein? Sabe como é que o Japão... Fica um outro problema também. O Japão resolveu o problema deles lá? Para você comprar um carro, você tem que ter autorização da prefeitura. E quando você vai tirar a autorização da prefeitura, eles falam assim, você vai parar onde? Não tenho garagem, então você não vai comprar carro. Não. É assim que funciona lá. Isso é uma intervenção, você não pode fazer. Né? Não pode. Você vai, não se dá para discutir isso aqui, lógico, né? Mas eu queria só falar que o doutor Elias Jacob falou, e foi muito interessante, lá dos primórdios da empresa, ele tem toda a razão, né? E eu penso que a Prodesan, ela hoje, esse gigantismo que ela adquiriu, foi em função da própria capacidade dela na demonstração de tudo aquilo. Ela foi sendo requisitada cada vez mais. Tudo o que precisava para Santos, a Prodesan resolve. Então ela foi criada para planejar, e planejou direito. Naquela época ocupou-se a Ponta da Praia, começou a se ocupar a Ponta da Praia, que era um extenso, só tinha machucho, né? Aquela região, chamavam de Vila Sapo, coisa do gênero. E a Zona Noroeste. Então ela planejou todas as ocupações, aquelas avenidas largas, né? Tudo planejado pela Prodesan. Mas a sua competência, e naquela época ela também tinha algo que depois com a Constituição de 88 nós perdemos, que foi a agilidade na utilização de recursos. Ela, junto com a Prodesan, foi criado o Fundo para o Progresso de Santos. Então, quem administrava o fundo, que era o presidente do fundo, era o secretário de Finanças. Se reunia junto com o presidente da Prodesan, definia as prioridades, ele liberava o dinheiro do fundo e ela fazia pela agilidade que conferia a legislação na época à empresa de economia mista, que hoje também não tem mais. Então, você tirava do lugar extremamente travado, burocrático, que era o serviço público, e trazia para a Prodesan a tarefa de executar essas funções. E ela, pela sua competência, foi acumulando funções. Então, ela começou com isso. De repente, o serviço gráfico era travado, não satisfazia, não tinha...
queria um departamento gráfico. Aí, pô, era a melhor gráfica da cidade, Exatamente. os grandes empreendimentos encomendavam os serviços lá, porque lá junto competia com a Tribuna, que era outra grande gráfica que tinha na região. Aí depois, lembro do Carvalhinho, que era bastante polêmico, né? Aí foi o prefeito, aquele pulso dele, ficou nervoso, falou, a partir de amanhã essa empresa de lixo não entra mais aqui. A Prodesan que vai fazer? Aí sai correndo todo mundo, compra caminhão, planeja como vai fazer, e começou a fazer o lixo também. A rodoviária não funciona, a Prodesan resolve. A Prodesan administra a rodoviária. Cria o estacionamento regulamentado. A Prodesan explora o estacionamento regulamentado. Informática, aqui não, tinha um andar só, subprefeitura. tinha um andar só para um computador, que naquela época o computador ocupava o andar, né, cheio de furo, aqueles cartões perfurados. A Prodesan que resolve, a Prodesan perfurava, fazia toda a estrutura de logística. O presidente da Prodesan era o subprefeito. Processava a folha de pagamento. Aí vamos fazer uma usina de asfalto, vamos asfaltar a cidade. A Prodesan asfaltava, comprou equipamento, rolo, equipe técnica, tapa buraco, e limpa a galeria, e recolhe isso, enfim. Virou uma prefeitura paralela. Tudo isso que você falou aí, o que é que sobrou, Daí? Você vai responder daqui a pouquinho, eu estou em cima do intervalo e a gente volta em instantes com o Dario Gonzalez, com o Ilha Jacó e com o Marcos Santana. É rápido. Voltamos, este é o terceiro e último bloco desta edição do nosso painel regional Debates, aqui com o Dario Gonzalez, presidente da Prodesan, e o nosso Elia Jacó, advogado e ex-promotor de justiça, promotor público aqui em Santos, o companheiro Marcos Santana também mais uma vez participando conosco. O Daí relacionou aí uma série de atividades, né, que a Prodesan, onde a Prodesan atuava, onde a Prodesan administrava aqui na cidade. Eu falei que era uma subprefeitura, né, na época do Carvalhinho, enfim, do Paulo Gomes Barbosa. E daí, de tudo isso que você falou, daí, sobrou o que exatamente hoje para a Prodesan? Ainda sobrou muitos serviços, né? O que saiu, por exemplo, a rodoviária, que é um prédio nosso. A rodoviária é administrada pela Prodesan? É administrada pela CET. É locada para a CET que administra, né? O estacionamento regulamentado está com a CET, o lixo está com a Terracom, que foi terceirizado, o lixo, né? E a gráfica que a gente ainda tem. Licitação, né? E a gráfica que não existe mais. Tem a gráfica não existe mais? Mas nós temos alguns serviços de assessoria na área de gráfica que mantemos com a prefeitura que possibilita a execução do Diário Oficial. Então é um contrato que a gente tem com a Secretaria de Comunicação. Execução do Diário Oficial? Para rodar o Diário Oficial? Na parte de diagramação, todo o preparo do diário. Mas isso não acontece, né? Acontece. Mas dentro da prefeitura. São funcionários que trabalham lá dentro da secretaria. Agora, em paralelo, nós absorvemos outros serviços. Então, hoje, nós fazemos toda a limpeza das unidades básicas de saúde, as policlínicas, todos os pronto-socorros da cidade, e algumas escolas. Nós fazemos toda essa limpeza, temos um contrato de limpeza com a prefeitura. Na informática contínua, nós recolhemos todo o lixo limpo, separamos o lixo limpo, que é com as pessoas de uma cooperativa que faz a separação, que pessoas de necessidades especiais, que nós abrigamos lá e trabalham com a empresa. Tem o catatreco que a gente faz, tem recolhimento também de lixo no canal do estuário, que não se fazia, hoje nós fazemos, né? A praia continuamos fiscalizando, e fiscalizamos todo o sistema de recolhimento de lixo na cidade. Nós temos uma equipe para fiscalizar e monitorar aquilo tudo que a empresa terceirizada faz. Então, se está mal feito, vai lá e faz de novo. Se não varreu a praia, vai lá e varre, passa volta com a máquina, enfim. A Prodesan ainda continua, apesar de não executar diretamente esse trabalho, ela continua fiscalizando e sendo responsável pela limpeza da cidade. Além de todos os outros que eu elenquei, né? Perfeito. O Dario Gonzalez, além de presidente da Prodesan, também preside o Diretório Municipal do PR, Partido da República, né? Havia a possibilidade de você sair candidato a deputado estadual, você já abriu mão de qualquer possibilidade nesse sentido, senão teria que já ter se desvinculado do cargo de presidente da Prodesan, vai continuar aí no governo do prefeito Paulo Alexandre. E nós teremos o vereador Carabina, que se lançará candidato a deputado estadual. Mais ninguém aqui em Santos, na região? Como é que está a situação do PR aqui para as próximas eleições, Odair? Em Santos vai sair o vereador Carabina, que tem lutado para conquistar esse espaço. Eu achei que não seria muito digno de nossa parte não permitir que ele saísse candidato, né? Então, a legenda que poderia sair eu, poderia ser o Carabina, poderia sair dois, não tem aquela de sai só um para não prejudicar a partida, porque não tem voto do PR, tem voto da pessoa, né? Então, se ele tem interesse em sair, eu levei o nome dele ao diretório estadual e defendi que ele saísse candidato.
De minha parte, eu era um candidato que o partido apostava mesmo, tanto que eu me colocou como coordenador regional do PR nessa região até Peruíbe, e fizeram algumas inserções em programas políticos que o governo institucionalmente permite que os partidos façam, mas nós fizemos alguma avaliação no diretório estadual e eu vi por bem eu deixar para uma outra oportunidade e ficar coordenando os candidatos do partido nessa região, aqueles que se habilitarem. Vai sair um rapaz também de São Vicente, que é candidato, não recordo o nome dele, e o Carabina em Santos. Em Guarujá há algumas movimentações, o ex-prefeito Valdir Tamburus já tinha se falado e talvez sair pelo PR, mas não é algo que ainda está definido. Mas nós estamos observando o quadro, né? E aqui, na medida do possível, que nós pudermos lançar aqueles que são do partido, que tenham condição de estar representando bem o partido na região, será lançado. E a nível estadual, o partido já tomou aí uma posição, uma definição ou não? Então, aí está um imbróglio, né? Porque no Estado a gente... só acontece no Brasil, né? Isso acontece no Brasil. Você tem uma orientação nacional, tem orientações estaduais, e dificilmente você fecha em cima e vai até embaixo, né? Aqui há uma simpatia muito grande pelo governador Geraldo Alckmin, né? Que é o que não ocorre em Brasília. A gente percebe que em Brasília há uma outra tendência. Mas há uma discussão interna nisso. Eu faço parte do diretório, tanto estadual como nacional, e tenho participado dessas discussões, onde eu tenho defendido, principalmente quando me compete falar alguma coisa, eu tenho defendido alguma aliança com o PSDB, e falo claro, né? Eu, por mim, estou contra, eu não quero saber do PT na minha chapa. Mas está essa discussão. Lá em Brasília o pessoal está querendo PT, eu estou brigando para não sair, mas quem sou eu para falar, para mandar alguma coisa. Mas tem muitas outras discussões que envolvem lá os figurões do partido, onde eu fico mais quietinho, né? Tem um ditado que o Justo falava, em briga de Angu, né? Alguém não põe o bico, né? Então, eu estou quietinho ali, só olhando, observando mais, né? Mas há muita especulação. Eu vejo que o PR, hoje, de São Paulo, está muito voltado para o Geraldo Alckmin. Já tem tido muitas conversas nesse sentido, mas não tem nada acertado, né? Então, não tem em São Paulo, não tem em outros estados, não tem no Brasil ainda. Santana? Não, o Dori colocou muito bem o verdadeiro balaio de gatos que é a política partidária no Brasil, que na verdade são pessoas que têm projetos, na maior parte das vezes, são pessoas que têm projetos individuais, não são projetos ideológicos, projetos coletivos. Tanto é que alguns partidos são completamente alinhados ao governo estadual em São Paulo e alinhados ao governo federal em Brasília. E aí surge sempre esse tipo de conflito quando vai compor a chapa, quando se aproximam as eleições, né? É verdade, é por aí. Agora, só para completar essa coisa aí, não sei se o Jacó tem alguma coisa também a acrescentar nesse balaio de gato, essa confusão toda aqui, a política nacional. Muito. Mas se o Diretório Nacional decidir, não, vai apoiar X, e aqui o estadual achar que não, né? Mas há uma... Oficialmente, tudo bem, tem que se curvar, mas e na prática? Mas isso não acontece. Ninguém coloca ninguém... Põe, né? Ninguém põe ninguém em saia justa. Né? A hora que né? todo mundo percebe os interesses locais e as tendências. Então, o que acontece? O diretor fala assim, olha, aqui nós vamos fechar desse jeito e vocês aí fecham do jeito que quiserem. E aí, se fechar do jeito que quiser e também desagradar outros, ela fica liberada aí em algumas situações e aí ninguém fica em saia justa. Né? É o que acontece, não é com o PR, não é com o PR, PP, PTP, é tudo igual. Sabe? O PSB está fechado com quem? Lá, Vixe, tá confusão danada. Então, está lá um partido, aí está lançando agora, estava fechado com o governo, de repente sai candidato próprio. Né? Então são situações que se respeitam, quer dizer, a gente às vezes o fato de sair candidato, ele já ganha saindo candidato. Não é, eu perdi a eleição. Você não perdeu, você ocupou um espaço, você consolidou o partido, você ganhou alguns votos. Então, na eleição sempre se ganha, né? Perde, deixa de ser o cargo que você elege. Você pega os candidatos a vereador, você fala isso para mim, para o pessoal, olha, vocês já estão ganhando, né?
que vocês fazem no conjunto político. Nesse conjunto político, vocês vão estar participando do governo, dando palpite, participando de reuniões, conversando, eventualmente ocupando algum cargo, que vai te dar exposição. Então, não ganhou para vereador, mas ganhou o espaço dele. Então, acho que política é espaço. E por que tem essa briga política? Porque quando você ocupa um espaço, alguém perde. O espaço é um só. Quando você ocupa um espaço maior, alguém está perdendo. Sem dúvida. Então, começa essas discussões políticas. Né? Diga ali, Jacó. Eu acho que a questão dos isso. partidos políticos, a eleição é uma passagem. Não é problema nenhum. Porque se o PR, por exemplo, apenas para citar um exemplo, viu? Não estou individualizando o partido, não. Se o PR, por exemplo, no estado de São Paulo apoia o Alckmin e na eleição presidencial apoia a Dilma, ganhando a Dilma e o Alckmin, eles vão ficar exatamente com a Dilma. Se ganhar a Dilma e o outro Alexandre, eles vão ficar aqui com o Alexandre depois. O que vai ser resolvido vai ser depois, não é? Então eles sempre estão com o pé em cada canoa na eleição, mas depois a canoa que vence, os deles põem os dois pés. Isso tem sido assim, não é? Enquanto a gente não tiver realmente uma política partidária democrática, adequada ao Estado Democrático de Direito, com definição clara de ideologia ou de concepção de Estado, nós não vamos sair Jacó, disso. O que é curioso é o seguinte, que eu acredito é que o eleitor, na verdade, o eleitor espera esse comportamento do político, porque ele quer, na maior parte das vezes, o eleitor quer a solução do seu problema pessoal, não um problema coletivo, que é um emprego, que é uma cesta básica, que é um... Os eleitores estão realmente associação do problema social, agora ideologicamente... A verdade é o seguinte, os políticos estão muito em baixa, né? Porque essa visão que o doutor Ian Jacó colocou de uma forma muito simples. Aí agora ganhou o Padilha, agora vamos apoiar o Padilha, né? Agora ganhou lá a Dilma, o Padilha. A coisa não é muito bem assim, né? Porque quando você tem um nós temos objetivos políticos definidos. Quando eu falo nós, estou falando da classe política, não tem. Um quer ganhar dinheiro, outro quer ganhar negócio, outro tem projeto que ele quer implementar, né? Que a gente presume que todo mundo deveria ser assim, né? Para implementar projetos, né? Eu mesmo estou no governo do Paulo, não é que eu sou bonito, sou amigo do Paulo, é o partido que me colocou lá. É uma aliança que foi feita. Então, nenhum governante, seja do executivo, ele ganha uma eleição e consegue trabalhar só com a base dele. Porque nunca tem uma base que o sustente suficientemente para poder levar a cabo um projeto de governo. Então, com quem que ele se alia? Com quem ele tem afinidade ideológica. E a partir do momento que ele permite que esse partido venha fazer parte do seu governo, esse partido, no espaço que lhe compete, ele vai implementar a política do partido dele. E vai tentar mostrar para o governo que esse espaço é bom para o governo, que esse tipo de conduta é bom para o governo. E o governo absorve ou não, né? Mas não está só necessariamente vou aqui para me arrumar um emprego, não é bem assim. Então você implementa aquilo, você vai para lá, tem a chance de colocar aquilo tudo que você quer colocar em prática. O governo aceita ou não aceita, né? Agora não dá para a gente jogar lá. Um ponto de vista bem interessante, bem secreto. Não é legal? Porque a gente vê aqui fora é uma luta pelo segundo da televisão, pelo minuto. É o que a gente vê aqui. Agora, tem um aspecto secreto que é o mais importante, foi isso que o Daí brilhantemente colocou. Não foi colocado com Nós somos clareza. Educados, foi muita clareza, não foi? Muita clareza. Eu aprendi no Fórum de Santos. Você aprendeu com a escolinha do professor Raimundo? Eu vi muito júri do doutor Elias Jacó. Nunca fui. Uma sapiência. Não vem com júri pra cima de mim, aí você não me pega, não. Júri, não. Daí, veja bem, nós fomos educados politicamente no caudilismo. O caudilismo tem uma característica, um perfil pessoal, não adianta, gente. Enquanto a gente não conseguir quebrar isso, nós vamos sempre ter dificuldades. Agora, acredito, falamos isso antes de sentar aqui, não é hoje. Eu acredito que o Brasil esteja evoluindo muito lentamente. Ele dá 2 passos para frente, 1 para trás. Talvez os nossos tataranetos já tenham quebrado toda essa cultura do caudilismo, né? Eu acredito que a gente chegue lá. Tataranetos vão ter uns 40 anos para frente. Quando essa 40? Pode mais. Quando essa exposição do Odair adquirir foros de publicidade. Porque, por enquanto, ela é secreta. Ela se dá exclusivamente nos gabinetes, porque nós não percebemos. Não, né? Não.
Você vê que uma das características que eu tive sempre foi a transparência, né, doutor? Você percebeu, né? Perfeito. Um minutinho final aqui do programa, né? A gente aproveita, então, para agradecer mais uma vez a participação sempre importante, né? O Odair Gonzalez é uma figura extremamente tranquila da gente conversar, né? Sempre muito bem-humorado, uma sintetiza figura alegre, não é? E que coloca com muita clareza, né? Tudo aquilo que ele pensa aí das questões políticas, das alianças partidárias e como é que os governos devem proceder, essa coisa toda. Importante a participação sempre do Odair com a gente aqui. Obrigado, viu, Odair? Eu que agradeço. Espero voltar aqui para continuar o assunto, né? Até porque deve ter pontos Vamos reformar, vamos fazer essa bancada aqui, né? Com essa mesma banca aqui. Você dá Ibope, né? Da Ibope. Nosso Urias Jacome, muito obrigado também mais uma vez por estar conosco, Agradeço já recuperado, vez, né? Marcos Santana, também obrigado mais uma vez pela presença. É você que nos acompanhou, o Painel Debates fica por aqui, volta amanhã às 1h30 da tarde, a reprise é à noite, às 20 horas, depois o Painel Regional. Obrigado. Tchau.